O objetivo da aula de hoje é apresentar noções básicas sobre versões e configurações. Não apresentaremos aqui uma tecnologia específica, mas os fundamentos que são importantes para se entender esses dois conceitos na computação e que vão servir como base para que se entenda depois como eles são gerenciados e controlados na computação. Então, eu vou começar apresentando alguns dos desafios do gerenciamento de versões e configurações em computação. Primeiro é a questão do que a gente chama de configuração. A questão hoje em dia é que qualquer coisa que se vá desenvolver em computação, seja um software, seja uma web page, seja um modelo, envolve um conjunto interrelacionado de artefatos. E o desafio do que a gente chama de configuração é justamente como você controla, por exemplo, essas relações que se tem, por exemplo, imagine que aqui eu tenho uma página HTML e eu tenho a folha de rosto, eu tenho essa imagem. Então, como é que eu gerencio, eu administro esse conjunto de artefatos? Isso vai ser bastante importante também quando a gente estiver trabalhando em sistemas colaborativamente. Um outro desafio tem a ver com versões. A questão é que as coisas, os artefatos, eles evoluem com o passar do tempo. Tanto um artefato como esse que está ilustrado aqui, ele pode ir mudando, não é, com o passar do tempo, como também, não está ilustrado aqui, mas é uma outra possibilidade, você pode ter versões alternativas do mesmo artefato. E o desafio do versionamento é justamente como é que você acompanha e gerencia essas modificações que vão acontecendo. E também as alternativas. Então, para entender melhor isso, vamos trabalhar com um exemplo prático. Imaginem este site que está apresentado aí, que é do PLOS Biology, ok? E o PLOS é o Public Library of Science. A nossa intenção aqui é o seguinte: imagine que existe esse site aqui, né? Então temos essa página, e que especificamente quando você clica aqui nessa abelha, ele é um link que vai te conduzir a esta outra página aqui, certo? Bom, vamos considerar um primeiro exemplo em que eu estou querendo substituir a imagem de uma abelha que estava no site. Então, se vocês olharem na página anterior, vocês vão ver que tinha uma imagem de abelha, né? E supõe então que eu quero substituir essa imagem. Então, notem que o primeiro caso, que seria o caso mais simples, é eu apenas substituo a imagem da abelha e todos os sites que fazem referência, todas as páginas, no caso, que fazem referência a essa abelha, também modificam, não é? Notem que aí eu tenho tanto o desafio da configuração, já que esse website é um conjunto complexo e interrelacionado de artefatos, como também a questão da versão, já que eu estou modificando a imagem da abelha. Uma segunda situação, que é um pouco diferente da primeira, é quando eu quero modificar apenas uma das imagens, no caso essa imagem, mas não quero modificar a outra imagem, no caso essa aqui. Nesse caso, a gente vai ter duas versões paralelas da imagem da abelha, e cada uma das páginas vai ter que fazer referência a uma delas. Então o problema fica um pouco mais complicado. No terceiro caso, eu posso dizer, bom, eu quero mudar a imagem da abelha, não é? Então, nesse caso, vocês estão vendo, imagine que eu tinha essa versão anterior, não é? E ela agora vai ser modificada para esta outra versão em que eu tenho uma nova imagem de abelha. A grande questão é, suponha que eu quero manter as duas versões em paralelo, ou seja, eu quero ter a página antiga e eu quero também ter acesso à nova modificação. Isso é um caso muito comum, por exemplo, quando você quer ter as famosas URLs permanentes. É um tipo de URL que aponta para um recurso que
permanece ou fica de forma definitiva daquela maneira. Então, se você cria novas modificações, o ideal é criar novas versões, mas manter a versão antiga. Então, esse é um desafio um pouco mais sofisticado, porque a gente está querendo manter toda a versão inicial e mais uma nova versão. Se a gente for analisar essas três situações do ponto de vista mais interno, a gente primeiro vai ver que existe um desafio da configuração, no sentido de que vocês imaginam que esses dois sites, eles são recursos, são páginas que também compartilham entre si imagens. Então eles têm ponteiros em HTML para essas imagens. Por exemplo, o caso da abelha aqui tem o mesmo ponteiro que esse aqui para o mesmo recurso. A primeira substituição que foi mostrada, onde eu troco a imagem da abelha, é a mais simples, porque no fundo, se eu trocar essa fotografia dessa abelha, os outros dois sites automaticamente recebem, vão fazer referência para a imagem nova, não é? Por outro lado, para o caso 2, eu precisaria ter agora um artefato antigo da imagem da abelha antiga, que um dos sites continua apontando, e um novo artefato para a nova abelha que esse novo site aponta. De certa maneira, se eu estou imaginando que houve uma evolução, tem que também ter um registro aqui de como foi que essa imagem mudou para essa. Até porque muitos sistemas, por exemplo, de versionamento, eles preveem que você pode desfazer o que você fez. Na situação número 3, é uma situação um pouco mais complexa, não é? E serve para ilustrar também um desafio interessante dos sistemas de versionamento, que é o seguinte: você versionou e você criou uma nova versão do site completo. Muito bem. A grande questão é que existem recursos que se mantiveram como estavam antes. Por exemplo, essa fotografia, ela continua a mesma, não é? Então, se essa fotografia e essa fotografia continuam a mesma, a nova versão do site pode apontar para o mesmo recurso que a versão antiga. Eu não preciso apontar para um recurso novo. Aqui é uma coisa interessante, então, que do ponto de vista da versão, o novo site ele apenas vai tentar registrar as diferenças em relação ao site anterior, preservando aqueles recursos que não se modificaram. A gente vai ver isso, como é que os sistemas de controle de versão resolvem essa questão. Para tratar mais alguns aspectos sobre o versionamento, eu vou trazer aqui um exemplo de CAD. O CAD é o Computer Assisted Design. A ideia é que existe software que dá assistência no desenvolvimento de projetos gráficos. Então eu vou tomar esse exemplo aqui para ilustrar a questão das versões, já que é um exemplo bem interessante, onde a gente pode ver diversos aspectos do problema. Então imagine, por exemplo, que eu tenho um poste de iluminação e que eu tenho um programa de computador que me ajuda a desenvolver o projeto desse poste de iluminação, as partes que compõem ele, etc. Tá. Então, a primeira questão é, se eu fosse, por exemplo, uma companhia elétrica e eu tivesse que gerenciar o desenho e o estado atual dos diversos postes de iluminação, tá, eu iria cair justamente nesse problema que está sendo apontado aí. Toda vez que eu tenho um sistema que vai gerenciar um conjunto complexo de objetos, não é, que estão interrelacionados, e esses objetos eles vão evoluindo no tempo e se modificando e tendo versões paralelas, precisa considerar um sistema de gerenciamento de versões e configurações, e é isso que a gente vai ver aqui. Então, vamos analisar o seguinte problema, que é o que a gente considera o problema da composição. É muito comum, por exemplo, se eu tenho um poste de iluminação, que esse poste ele vai ser um projeto que vai ser formado de partes menores. Por exemplo, eu tenho faz parte desse projeto do poste de iluminação, esse sistema de iluminação, o poste em si onde ele está pendurado, o suporte da lâmpada, o refletor e a lâmpada em si. Então, cada um desses sujeitos, eles se agregam e eles compõem o elemento maior,
que é o poste de iluminação. Do mesmo jeito que eu estou mostrando aqui um exemplo na área de CAD, vocês podem imaginar diversos outros exemplos em outras áreas. Por exemplo, um sistema de computador é composto por módulos menores que vão se refinando em pedaços menores. Ou então, se você imaginar um projeto, não é, feito até em UML, por exemplo, você vai ter também esse tipo de decomposição de partes menores do sistema. Então, esse é um problema comum que a gente vai encontrar em diversas áreas da computação. Então, você pode imaginar que de uma forma abstrata, esse poste de iluminação, ele faz referência, e aqui agora vamos utilizar a seguinte nomenclatura. Eu tenho o nome do sistema, a iluminação, e isso aqui é o layout. Então, o layout da iluminação vai fazer referência a uma lâmpada, um refletor, um suporte e um poste. Então, essa é a forma como a composição é constituída, independente de uma versão específica. Tá? Então agora vamos acrescentar a ideia da versão. O que a gente chama de versão, para muitas pessoas é simplesmente você registrar o tempo e como as coisas se modificam. Mas uma versão é muito mais do que simplesmente dados que se modificam ao longo do tempo. Quer dizer, como está apontado aí por CATS, né? Você simplesmente registrar timestamps, vamos dizer assim, registros temporais de cada modificação, não captura a semântica, a expressão suficiente de uma versão. Tá? E por que não? E isso é uma coisa importante que a gente vai ver aqui. Porque uma versão, e é o que a gente chama de versão, ele vai representar uma mudança significativa, semanticamente expressiva. Tá? Então, isso sugere o seguinte: toda vez que a gente quer controlar alguma coisa que se modifica, alguma coisa que se versiona, em geral, este versionamento ele não acontece de cada pedacinho. O versionamento acontece de um conjunto de partes interrelacionadas que se modificam, não é? E que compõem semanticamente uma relação, um versionamento. Tá? Como está indicado aí, ou apontado aí pela autora, essas partes que correlacionadas compõem uma mudança de versão, uma nova versão, na verdade podem ocorrer em momentos, em instantes diferentes do tempo. Ou seja, não necessariamente todos foram modificados simultaneamente no mesmo instante de tempo. Então a gente precisa ter uma forma de conseguir fazer o registro deste bloco interrelacionado de mudanças. E a gente vai ver daqui a pouco como é que a gente faz isso. Em se tratando de relações, então, se a gente está dizendo que toda vez que a gente controla versões, a gente está falando que estamos controlando as mudanças de um conjunto interrelacionado de coisas, faz sentido, então, a gente falar sobre configuração. A ideia da configuração é que nós estaremos associando objetos compostos a componentes menores. Então, o controle de configuração vai ser este controle das ligações específicas desses objetos compostos maiores e as partes que o compõem. Não é? Então a gente vai imaginar o seguinte: se a gente estiver falando, por exemplo, de um controle de configuração de um grande sistema, você pode imaginar que esse grande sistema é dividido em blocos ou módulos maiores, que por sua vez são divididos ou compostos de pacotes, que por sua vez são, sei lá, compostos de classes. Então, esse controle do que compõe o que, das relações de dependência entre as coisas, é o que a gente chama de configuração. E esse tipo de controle, como a gente vai ver, é essencial, por exemplo, para a gente controlar o versionamento, já que quando a gente versiona blocos interrelacionados de coisas. Então a gente trata a questão como coisas ligadas e não como versionamento de unidades simples. Então, vamos imaginar o seguinte: quando a gente está falando de uma configuração, então a gente vai voltar àquela questão do poste. Não é? A gente viu que o poste, a gente pode tratar ele, deixa eu voltar lá para o slide, de uma forma abstrata. Um poste de iluminação, genericamente, vai ser composto de uma lâmpada, um refletor, um suporte e um poste. Agora, a gente pode tratar o problema de uma forma um pouco mais específica.
Porque existe o poste abstrato, genericamente, mas existe um poste específico que eu projetei, tá? Que eu vou colocar aqui entre colchete esse número 1, não é? Esse número 1 aqui, indicando uma versão específica de um poste que eu estou projetando, certo? Então, a versão específica de um poste que eu estou projetando, obviamente vai ser composto de uma versão específica de uma lâmpada, de uma versão específica de um refletor, de um suporte e de um poste. Então, note que também cada um desses aqui tem o registro de uma versão específica. Aqui agora, nesse começo, por simplicidade, eu coloquei todos como versão 1. Então, todos estão na versão 1 inicial. O que a gente observa a partir dessa ilustração é que versões e configurações são como se fossem dimensões ortogonais. Ou seja, são duas dimensões. De um lado eu controlo as versões das coisas, do outro eu controlo as configurações, porém elas são entrelaçadas, ou seja, são altamente interdependentes, uma afeta na outra. O que significa que usualmente os sistemas que controlam um, controlam o outro, ou que dão suporte para um, dão suporte para o outro. Então, se a gente fosse considerar aqui o seguinte, imaginem, vamos fazer uma análise aqui de uma evolução de versões. Imagine que aquela lâmpada versão 1, então deixa eu voltar para aquele slide, a gente está falando dessa lâmpada aqui especificamente, tá? A versão 1 de uma lâmpada que compõe um poste. Então, essa lâmpada, ela está aqui na sua versão 1, como vocês podem observar aqui. Bom, essa versão, ela pode evoluir de duas maneiras. Uma é o que a gente chama de derivação. Ou seja, a partir da lâmpada 1, eu produzo, por exemplo, essas lâmpadas 1.1, 1.2, 1.3. Né? Então, nessa direção, eu estou dizendo que essas três lâmpadas são derivadas da lâmpada 1. Significa que eu peguei a lâmpada 1, modifiquei e gerei uma nova lâmpada. Certo? Porém, se a gente analisar na dimensão horizontal, cada uma dessas lâmpadas são também alternativas uma à outra, não é? Então a lâmpada 1.1 é uma alternativa, a lâmpada 1.2 é uma alternativa, a lâmpada 1.3 é uma outra alternativa. Então há essas duas dimensões, a dimensão vertical, onde eu estou derivando as coisas, e a dimensão horizontal, onde eu vou abrindo alternativas de derivação. Aqui a mesma coisa acontece com a lâmpada, com essa lâmpada aqui, não é? Essa lâmpada 1.2.1, que é uma derivação, não é, da lâmpada 1.2, e essa aqui também, e elas são alternativas entre si. Então, esses dois aspectos de versões têm que ser tratados e gerenciados. A evolução da versão, onde você tem que controlar uma coisa que deriva da outra, e a outra é as alternativas, quando eu tenho versões que são alternativas de uma outra versão e assim por diante. Uma coisa interessante que você tem que considerar quando você trata em versões é que, a despeito das diversas versões alternativas ou de derivação, né, dos objetos, e todos eles, quer dizer, eu preciso ter um sistema que consiga fazer o registro de um objeto, de uma identificação de um objeto abstrata que independe de versão. Por quê? Porque o sistema ele tem que me dar condições a me referir a este mesmo objeto, seja ele se transformando no tempo ou nas alternativas. Eu tenho que ter uma maneira de saber que todos eles estão se referindo ao mesmo objeto que foi se modificando. Então, a ideia desse registro abstrato do objeto independente da versão é importante num sistema. Essa evolução de versões que eu mostrei para vocês, ela tem que, obviamente, se casar com a ideia da configuração. Então, vocês imaginam, por exemplo, que, notem, a gente voltou ao poste aí, não é? Então, você imagina que neste poste original, eu tinha uma lâmpada 1, versão 1. Né? Então, este poste versão 1 faz referência à lâmpada versão 1.1. Imagine que essa lâmpada 1 ela derivou, por exemplo, para a versão 1.2, que derivou para a versão 1.2.1, que está apagada aqui, não dá para ver, mas a numeração está aqui embaixo. Tá. Ora, vejam, se eu vou imaginar que agora eu quero criar um novo poste, que ao invés de usar esta lâmpada, vai usar essa lâmpada aqui de baixo,
Então isso vai dar origem a esse post, por exemplo, 1.1, em que todos os objetos mantêm a sua versão 1, porém apenas a lâmpada agora é a versão 1.2.1, que aqui está apagada, mas está aqui embaixo. Então, notem, no momento em que eu crio um post agora, mesmo que ele tenha os mesmos elementos, mas que faz referência a uma nova lâmpada, eu também tenho, por consequência, uma nova versão de post. Então, é por isso que vocês têm que entender que o controle de versão e de configuração, eles andam casados um com o outro. A mesma coisa acontece se eu trocar o suporte, aqui como vocês estão vendo. Então, o suporte estava na versão 1, eu troco pela versão 2. Então, aquele post 1.1 que eu tomei como base para derivar, né, agora deu origem a um post 1.1.1 em que ele partiu daquela lâmpada diferente e agora tem também o suporte diferente. E assim por diante. Então, no final das contas, o meu controle de versão ele vai dar origem a esse tipo de coisa que vocês estão vendo aí, não é? Em que os objetos eles evoluem, eles vão se modificando, mas eles também vão mantendo. Eu preciso manter o controle do diferencial, não é? Objetos que eu continuo compartilhando em comum, eu preciso manter. Então, se eu pensar que esse post 1.1 não é uma derivação desse post 1, a pergunta é, o que mudou desse para esse? Qual foi a diferença? Então eu posso observar aqui que eu continuo apontando para o mesmo refletor, o mesmo suporte, o mesmo poste, porém eu mudei a lâmpada. E agora, se você me perguntar, e o que mudou esse aqui? Ele é a mesma coisa que o anterior, só que só mudou a versão do suporte. E assim por diante. Então, o desafio do gerenciamento de versões e configurações está justamente nessas mudanças entrelaçadas que acontecem entre as coisas. Então vamos passar agora para falar sobre a gerência das versões em si e também das configurações. Como é que isso acontece, não é? E para vocês entenderem como é que são as abordagens modernas para fazer esse tipo de coisa, como é que se faz um dia isso, eu tenho que inserir a noção de workspace. Workspace é uma noção importantíssima no controle de versões e configurações. Então o workspace é um espaço virtual, não é? Onde os objetos eles vão ser criados, manipulados sob a responsabilidade de um indivíduo ou de um grupo. Então, essa ideia de que eu produzo alguma coisa num espaço virtual que eu chamo de workspace, ela é essencial para versões. Porque é a partir dessa ideia de workspace, desses espaços, que eu vou poder controlar mudanças no estado das coisas nesse espaço e eu vou poder, então, fazer o controle do versionamento. Tá? Geralmente os sistemas eles têm 3 níveis de workspace. Existe um workspace privado, que é o espaço onde geralmente uma pessoa ou um indivíduo está trabalhando ali fazendo as suas modificações. E aí o sistema vai controlando as modificações que você faz naquele espaço. O espaço privado depois pode passar para um segundo espaço que a gente chama de grupo, não é? Onde você pode, digamos assim, alinhar, não é? Modificações feitas por um grupo, grupos menores ou grupos maiores feitos por pessoas daquele grupo ali. Então é um espaço compartilhado de versionamento. E finalmente existe um espaço final, que é um espaço público, onde se faz a grande fusão ou a grande combinação dos dados. A gente vai ver que a maioria das abordagens de controles de versões consegue fazer o registro e a catalogação do versionamento a partir das relações que você faz de mudanças entre esses workspaces. Então, a ideia básica é o seguinte. Anteriormente eu tinha falado que uma versão não é simplesmente um registro temporal de uma mudança. É necessário que eu tenha um registro da mudança de um conjunto de objetos interrelacionados, mesmo que essa mudança tenha sido feita em tempos diferentes. Quando eu trabalho com a noção de workspace, a ideia é que as versões vão ser identificadas por operações explícitas de versionamento. Então a ideia é o seguinte: você imagina que eu tenho um workspace que vai ter lá dentro uma configuração, ou seja, um conjunto de objetos interrelacionados. Bom, o sistema vai saber que eu tenho uma nova versão cada vez que eu aplicar uma operação de versionamento.
E que operações são essas no caso dos workspaces? As duas operações mais populares são chamadas de check-in e check-out. A ideia do check-in é toda vez que eu pego os dados que estão no meu repositório local, ou seja, imagine que eu tenho uma configuração de coisas aqui na minha máquina, pode ser um projeto de software, pode ser um desenho de CAD, pode ser um modelo, e eu faço mudanças nesse projeto. Então, toda vez que eu faço a operação de check-in, o conjunto de mudanças que eu fiz aqui serão enviadas para o meu repositório remoto, ou repositório externo. Nesse caso, isso é uma operação de versionamento. Essa operação ela ganha uma identificação e o sistema registra um versionamento. Então, note que nesse caso, eu tenho um conjunto interrelacionado de objetos que juntos vão fazer parte dessa operação de check-in. A operação de check-out é o contrário disso, ou seja, é quando eu trago um conjunto de modificações que foram feitas externas para o meu sistema. Essas operações são muito populares, por exemplo, quando a gente está trabalhando em colaboração, em que outras pessoas também fazem as modificações de versionamento e eu preciso trazer essas modificações para o meu sistema. A partir da compreensão do que é versão e do que é um gerenciamento de versão, a gente passa então a falar dos sistemas de gerenciamento de configurações de versões, que são um tema importante. Quer dizer, a gente utiliza geralmente sistemas para dar suporte para nós a essas operações. Dentre os sistemas de gerenciamento, há dois sistemas muito populares, que são o CVS e o SVN. Esses dois sistemas, eles são considerados hoje em dia sistemas que, apesar de permitirem um processo de controle de configuração e versão colaborativamente, no sentido de que várias pessoas em paralelo podem atuar no sistema, tá? A arquitetura dele prevê um servidor centralizado que faça esse tipo de operação. O CVS é o mais antigo e ele é muito popular. Tá? O CVS, para controlar o que a gente chama de configuração, ele usa o conceito de projeto. Então você vai ter um projeto que vai ser na verdade uma configuração lá de objetos que você controla. Pode ser um software, pode ser um projeto, um desenho, pode ser alguma outra coisa, tá? E o CVS vai então registrar o histórico das modificações que foram feitas sobre os documentos desse projeto, tá? O SVN ele é considerado uma evolução do CVS, tá? Ele é mais novo, é mais recente, e ele acrescenta algumas funcionalidades, como controle de versão de diretórios, controle de cópias e mudanças de nome, e ele permite também que quando você faz o versionamento, ou seja, quando você faz aquelas operações de check-in, check-out e tal, você consiga então associar metadados aos arquivos e aos diretórios, registrando informações adicionais sobre o versionamento. Esses sistemas são considerados centralizados por causa desta ilustração que eu mostro aqui. Tá? Então notem, o que a gente tem geralmente é um repositório central, aqui, tá? Que fica num servidor, geralmente, onde está o workspace, ou espaço de trabalho central. Tá? E cada usuário que participa do projeto tem em sua máquina, não é, o seu workspace particular. Tá? O que vai acontecer? Usualmente, inicialmente, logo no começo do projeto, cada um desses usuários vai fazer uma operação de checkout e vai trazer para o seu espaço particular o projeto no estado em que está. Cada vez que esse usuário ele fizer modificações desse projeto e que ele quiser registrar uma versão, ele então faz uma operação de check-in, tá? E versiona essas modificações no repositório central. E assim acontece com cada um desses usuários envolvidos. Eventualmente, nesse vídeo a gente não vai ter tempo de tratar isso, mas eu vou tratar isso em vídeos futuros. Eventualmente, quando você fizer esta operação em que você manda as suas modificações para o repositório central, pode haver conflitos.
ou seja, as suas modificações conflitam com modificações feitas por outras pessoas, e aí esses sistemas de gerenciamento geralmente vão te dar suporte ou subsídios para tratar essas questões, fazendo merge, combinação de coisas, etc. Atualmente há sistemas mais modernos para controle de configurações e versões que são consideradas de arquitetura distribuída. Dois exemplos mais comuns são o Git e o Mercurial. Esses dois sistemas, eles têm uma arquitetura como essa aqui que eu estou mostrando, que é do Mercurial, tá? Então, a ideia aqui no caso do Mercurial é que eu posso ter repositórios distribuídos. Então, ao invés de eu ter só um repositório e as pessoas terem seu workspace, eu posso ter um repositório central. Depois, se por exemplo eu tenho 3 pessoas trabalhando no projeto, cada uma pode ter um repositório local, não é? Mas do mesmo jeito que eu tenho um repositório aqui, eu poderia também ter outros repositórios intermediários, por exemplo, de grupo, ou seja lá o que for. Então, na verdade, o que acontece é que a operação ela é desdobrada. Então, por exemplo, do repositório central eu trago coisas para o repositório local, e do repositório local eu acesso para o meu workspace, né? Trago para o meu workspace. Na medida que eu faço mudanças aqui, eu posso ir fazendo operações de versionamento no repositório local. Isso me dá uma flexibilidade maior, porque eu não preciso mandar para o repositório central cada pequena operação de versionamento. Eu posso ir fazendo várias operações de versionamento localmente, que inclusive me dão suporte para desfazer as operações, etc, etc. E somente quando eu tenho uma modificação significativa, estável, que esteja funcionando, etc., eu então faço uma operação em bloco para cá. Então, na verdade, esse versionamento entre o local e o remoto é, na verdade, uma espécie de sincronização. O repositório local sincroniza as mudanças com o remoto e assim por diante. E o mesmo acontece nesses outros dois casos. Mas para esses sistemas, o interessante é que eu posso sincronizar tantos repositórios quanto eu queira. Então, na verdade, meu repositório local poderia ser sincronizado com o repositório do grupo, que por sua vez poderia ser sincronizado com outro repositório, que poderia ser o central. Enfim, eu posso fazer tantos níveis ou camadas quanto eu quiser. Por isso que esses sistemas eles são considerados mais modernos, mais apropriados para as necessidades de hoje dos sistemas de versionamento. Essas são as referências que foram tratadas nesses slides, tá? O meu nome é André Santanquet, esse é o endereço da minha página. Se vocês quiserem mais informações sobre esse assunto ou sobre outros assuntos. E esta é a licença do uso desses slides, como também há aí a origem e a licença da imagem que foi usada no fundo.